Salve Devs, meu nome é William. Hoje eu vou tentar ensinar para vocês de uma forma mais simples possível sobre HTML e CSS. Eu vi que muitos meus amigos têm dúvidas sobre isso e eu sempre, quando eu acabo explicando, eles acabam entendendo. Então a gente vai replicar essa paginazinha aqui de login simples, só para pegar os conceitos mais básicos assim do HTML e CSS. Beleza? Então, iniciar o projeto, vamos criar o arquivo HTML, index.html e o CSS também, style.css. Já deixa eu rodar isso aqui na página para a gente olhar conforme for criando ele. Essa extensão que eu uso chama Live Server, essa aqui, ó, desse ícone aqui. Aí ela abre o arquivo, conforme você vai editando, ela já vai aparecendo em tempo real aqui. Beleza, vamos fechar a sala para ficar melhor o código. Vou aumentar um pouco mais a tela do código. Bom, para iniciar a tag HTML, você pode iniciar de duas formas. Então, escrevendo HTML, vindo aqui HTML5, ou pode colocar o ponto de exclamação e ele também gera para você o arquivo HTML. Quando eu vou explicar para meus amigos HTML, eu falo para eles que as tags todas são caixas, tudo fica dentro de caixas. Então, no caso ali, a gente vai criar aquela página de login. Então, primeiro a gente vai criar a tag main, que vai ser que vai englobar tudo. E essa parte de caixas eu vou explicar melhor quando eu começar a colocar as cores nela. Vou colocar um H1 para ser o título, seria o que está escrito login. Vou colocar um label, colocar e-mail, put, do tipo texto. Ó, tá vendo que ele já vai aparecer na tela, tá vendo? Login, e-mail. Como é uma página simples, deixa eu copiar esses dois para baixo. Trocar para password. Certo. Agora vai ficar melhor para eu conseguir explicar essa parte de caixas. Primeiro eu vou adicionar uma classe aqui dentro. E para a gente adicionar a classe, a gente escreve, né, o atributo class no HTML. Como eu falei, né, para colocar a estilização, a gente precisa colocar esse atributo class na tag. No começo eu falei que era tag main, né? Aqui no caso eu coloquei div. Essa parte de trocar o nome para tag main ou deixar div, a única diferença que tem é que a gente chama de tag semântica, né? Em vez de a gente colocar tudo div, tipo, deixar essa tag como div, h1 como div, se tiver um parágrafo colocar como div, qualquer outra coisa como div, o que acontece, você vai conseguir estruturar sua página normalmente, porém, o robozinho que faz a leitura das páginas para ranquear elas, vamos dizer assim, se você tiver dois sites, e um tiver a tag toda semântica e o outro não, provavelmente o que está com a tag semântica vai ficar na frente do seu. Por isso que a gente opta por usar essas tags semânticas. Aqui para adicionar estilo, a gente vai colocar o atributo class e eu vou chamar de container. Eu vou vir aqui. Quando você for utilizar no CSS, se for uma class, que é esse atributo class, a gente vai chamar ela com um ponto antes. Ponto, o nome da class, abre e fecha, que eu não sei o nome desse negócio aqui, que parece um bigode. E aqui a gente coloca os atributos CSS, que seria a estilização da página. O HTML, no caso, ela é toda a estrutura e o CS é onde a gente vai estilizar a página. Então, se eu vir aqui colocar um background color, colocar qualquer cor e salvar não vai aparecer nada, obviamente, porque eu não coloquei o link CSS aqui no HTML. Então, para a gente conectar, né, o HTML com CSS, a gente vem aqui e escreve link, onde tem link CSS. E aqui no href ele já veio style CSS, pode ver que foi o nome que eu coloquei aqui. Porque esse é o nome padrão que vem quando você cria. Se eu trocar esse nome aqui, esse meu arquivo, para outro nome, sei lá, colocar outro, eu vou ter que vir aqui no meu HTML e trocar aqui para outro.
salvar, aí ele já colocou a cor azul atrás. Deixa eu agora usar um ID para vocês verem como é que chama o ID lá. A gente vai colocar o ID, colocar título, aí eu já vou misturar tudo, né? Inglês com português. Título, e aqui, para chamar, no caso, quando é ID, a gente usa a hashtag. E aí escreve o nome do atributo que a gente colocou. Título. Abre e fecha o bigode aqui. Mesma coisa, se trocar a cor. Background color. O vermelho agora. Salva aqui o arquivo. Olha lá, ele já pintou. Daqui a pouco eu vou começar a aumentar os tamanhos das caixas e vai ficar mais fácil de compreender o que é. Isso que eu falo de tudo são caixas no HTML. Que é a forma mais simples que eu encontrei de explicar para os meus amigos que acabam tirando dúvida comigo. Então vamos lá. A caixa principal. A gente precisa definir um tamanho e uma altura, né? Que aqui tá muito feio. Tá? Tamanho total. Tá? Macaca isso aqui. A gente coloca aqui height, que é o tamanho. Sei lá, a gente pode colocar 300px, deixa eu ver. E o width, que é a largura. Vou colocar 250px. Já virou uma caixa. Vou colocar um padding para dar um destaque melhor. De 12px. Não, 10px. Ó. Aqui a gente tem a tag main, que seria essa caixa azul, né? Que a gente determinou ela com a cor azul. Tá vendo que ela tá englobando tudo, certo? Igual aqui, ó. Tudo que tá dentro dela é isso aqui. O título, que a gente coloca como H1, que a gente pode ter como outra caixa. Se a gente olhar bem aqui no desenho, ó, é uma caixa azul por fora, uma caixa vermelha por dentro. Aí aqui é uma caixa, aqui é outra caixa. Então conforme a gente for trocando as cores, ou se a gente for colocar uma cor para cada um das tags que tem aqui dentro, você vai ver que todos vai ser uma caixinha diferente. Vou ensinar um outro método também de colocar estilização. Eu não uso muito, eu prefiro criar class para quando for estilizar alguma tag, mas também você pode chamar ele direto pelo nome da tag. Então a gente tem uma tag input, a gente escreve aqui input e coloca aqui ó, qualquer cor verde. Precisa salvar. No caso, como você está falando que é a tag input, a gente vai pegar todas as tag input que tiver no seu arquivo. Se você quiser que ele pegue só os inputs que tiver dentro do main, é que a gente não tem outro conteúdo para fora aqui. Mas caso eu quisesse pegar só o input que está dentro do main, aí a gente teria que colocar main maior, menor, input. Aí ele pegaria só os inputs que está dentro da tag main. Mas aqui, como a gente não vai precisar disso, deixa só input. Aqui eu pintei, ficou verde aqui também, que é a caixa, no caso onde a gente vai inserir as informações. E o label, a gente pode vir aqui e colocar um background color yellow. Ele vai pintar a parte do nome aqui do input. Se você reparar bem, o que eu falei lá no começo, que tudo são caixas, a gente consegue reparar isso melhor agora. O azul, que é o que está englobando tudo, eu coloquei com uma class container, defini como essa cor azul aqui. Olha lá, ela é uma caixa. A tag H1 é uma outra caixa. O label é uma caixinha. O input é uma caixa que está na frente da caixinha. E assim por diante. Então, ter esse pensamento que tudo é caixa, acho que para mim, né, pelo que eu conheci meus amigos, facilita entender. Em vez de você achar que as coisas estão soltas. Então, se você entender que tudo é caixa, então se colocasse os inputs, os labels inputs dentro de uma outra div. Div, e aí eu vou colocar uma outra classe nela. De teste. Teste. Background color blue. Vai ficar um azul mais escuro. O que vai acontecer? Ele vai aparecer uma caixa só em volta desses dois, que foi os dois que eu englobei com a div, tá vendo? Que é o label e o input. O label e input. Vou salvar aqui, olha lá.
Tá vendo que ele aparece? O azul ali atrás. Se você quiser deixar maior para melhorar a visibilidade. 50 px de altura. Vou colocar um pouquinho mais. Ó, tá vendo? Então assim, tem isso em mente, que na HTML tudo são caixas, fica mais fácil de entender como funciona. Então beleza, vou começar a utilizar agora da forma correta. Vou pegar já umas cores que eu tenho setado aqui, que eu vou explicando os atributos um por um. Aqui a gente está mexendo direto no container. Se você quiser mexer nessa página em branco, que é a parte de trás aqui, que é essa tag body, que no caso seria o que está englobando tudo. Então tudo isso, o main está dentro da caixa body, o H1 está dentro da caixa main, que está dentro da caixa body, a div está dentro da caixa main, que está dentro da caixa body, o label, os inputs estão dentro da caixa div, da main e da body. Então se a gente quiser melhorar um pouco essa parte branca aqui de trás, isso aqui já é um códigozinho que eu já deixei pronto. O que eu fiz aqui? O background color, alterei essa cor de fundo. Font family, eu troquei a fonte dos inputs, a fonte do H1, qualquer fonte que você colocar aqui dentro já vai vir com padrão a fonte Arial. Por quê? Porque a body está sendo a tag pi de todas as outras tags. Se eu quiser que os inputs tenham uma fonte diferente da do login, eu teria que vir aqui no input e colocar uma nova fonte para ela. Aí o input ficaria com uma fonte diferente e o H1 uma outra fonte. Essa parte de display flags eu vou explicar já mais. Já deixa eu tirar daqui. Aqui quando a gente coloca a altura 100% VH, que no caso esse VH é viewport, a gente está colocando para ele pegar todo o espaço que aparece na nossa tela. Então aqui meu computador a tela é pequena, se eu jogar para uma outra tela maior ele vai permanecer pegando a tela toda. Esse margem zero eu coloquei para ele colar todo o conteúdo aqui no canto. Se a gente comentar ele, vai ver que ele vai aparecer a barra de rolagem, né, porque o conteúdo aumentou da página. Se a gente quiser tirar essa barra de rolagem, deixar sem o margem, que depois a gente pode mexer melhor nisso aqui, eu vou explicar como. E coloco um overflow hidden. E aí ele arrancou aquela barra de rolagem lá, tá vendo? Dependendo do tamanho do projeto, aqui é um projeto simples, óbvio, né? Só uma página simples de login. Dependendo do projeto, se você colocar esse overflow hidden direto no body, pode dar uma zica em algumas coisas que você for querer fazer mais pra frente com JavaScript na página. Deixa eu tirar esse overflow aqui, salvar, descomitar margem, salvar. Pode ver também que eu acessei a tag body aqui direto pela tag, não precisei colocar uma class no body. Eu acessei ela direto pela tag, porque você não tem mais de um body no seu arquivo. Geralmente vai ser um body só. Agora aquela parte que eu até tinha excluído do Flexbox seria para centralizar essa janelinha aqui no meio. Tem vários tipos de centralizar. Tem com Position Absolute, você vem aqui coloca Position Absolute, no outro coloca Position Relative, você vai colocando um top 0, não sei o que lá 0 para centralizar. Tem várias formas de centralizar. Eu prefiro usar Display Flags até onde eu consigo, né? Vai ter ocasiões que não vai dar para usar ele e você vai ter que utilizar de outra forma. Se a gente der um Display Flags, é que aqui não dá para ver o que ele fez agora, né? Para explicar melhor o Display Flags, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Display Flags aqui direto no container. Enquanto eu vou tirar essa div aqui. Ok. Salvar. Se eu colocar o Display Flags aqui no container, o que vai acontecer? Display Flags. Ó, você pode olhar aqui no container que eu salvar. Botou tudo um do lado do outro. Aí ficou tudo bagunçado. Tudo cagado. O que acontece? O Display Flags funciona assim. Se você define a main como Display Flags, os itens, no caso as caixas dentro da caixa main, que ficam flexíveis. Se você quer que a main seja uma caixa flexível, então eu preciso colocar o Display Flags no body.
que no caso é o que eu tinha feito lá em cima. Vem aqui, colocar display flex. Por que que aqui não vai mudar nada? Porque só tem um conteúdo, que no caso seria só uma caixa, que é essa caixa azul. Ó, no body, a tag body. Quem é filha da tag body? É a tag main. Então só tem ela. Se tivesse uma outra div aqui do lado, com outro conteúdo dentro, aí você ia ver que ia ficar um do lado do outro. Mas como aqui só tem a tag main, então não vai fazer diferença nenhuma. Para centralizar, a gente vai usar o Justify Content Center, que ele vai centralizar a vertical, né, no caso da esquerda para a direita, e o Align Items Center, que aí ele vai alinhar de cima para baixo. Pode ver que ficou centralizadinho no meio da tela. Independente de onde você for abrir esse arquivo, ele vai ficar centralizado no meio da tela. Se você trocar o Display Flex, que no caso na verdade quando eu for fazer lá dentro fica melhor para entender. Tá, aqui ficou desse jeito, consegui centralizar já a caixa. Agora eu quero melhorar esse container aqui, né? Então eu vim aqui colocar o Display Flex. Antes disso, deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho dele. Vou colocar uns 400. E aqui eu vou colocar 350 para ficar maior. Vou colocar um Display Flex. Vai ficar tudo daquele jeito esquisito, né? Vai ficar tudo em linha, um do lado do outro. A gente colocar o Justify. Opa, antes de colocar o Justify Content, o que a gente quer? A gente não quer que ele fique em linha, né? A gente quer que fica um abaixo do outro. Então a gente vem aqui, Flex, Direction, Column. Que é, a gente tá falando que a gente quer que ele fique em coluna. Se eu salvar aqui, ficou tudo em coluna, tá vendo? Bonitinho. O que acontece? Quando a gente vai alinhar agora, não sei se vai dar pra ver a diferença. Justify Content Center, deixa eu ver se vai dar pra ver a diferença. Lembra que eu falei que aqui, Justify Content Center, ele alinhava da esquerda para a direita e aqui alinhou de cima para baixo? Porque a gente inverteu a direção. Quando a gente colocou aqui Flex Direction Column, aí ele inverte. Então, o Justify Content Center agora ele vai alinhar de baixo para cima ou de cima para baixo. E o Align Items, ele vai alinhar da esquerda para a direita. Então, quando tiver em coluna, direção coluna, Justify Content de cima para baixo, Align Items da esquerda para a direita. Quando estiver na direção normal, que seria row, né, em linha, aí o Justify Content é da esquerda para a direita e o Align Items de cima para baixo. Então, a gente tem que colocar o Align Items Center, ele vai centralizar todos os itens aqui pro centro. Olha lá. E tá vendo que cortou todos os espaços da caixa, né? Que antes a caixa estava pegando a linha toda, agora ficou só no tamanho do conteúdo que está dentro dela. Bom, aqui eu já mostrei um pouco como funciona o Flexbox para vocês. Fiz um uso simples dele, né, que é só descentralizar as coisas na tela. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado de Flexbox. Então vou pegar a utilização que já tem feita no outro. Vou explicando para vocês os atributos. Tem aqui. Vai ficar tudo esquisito, vai ficar feio pra caramba, porque vai melhorando conforme o código vai passando. Aqui o background color a gente colocou um branco. Esse branco aqui eu coloquei FF, mas poderia ser só escrever white aqui, que ia funcionar do mesmo jeito. White. Funciona da mesma forma, não mudou nada. Esse padding é um outro assunto que seria legal mostrar para vocês agora. A caixa, deixa eu colocar aqui também para você conseguir enxergar melhor. Margem 10px. Não vai ver diferença nenhuma, mas vou conseguir mostrar aqui. Quando você abre o inspecionar aqui do Google Chrome, e a gente for, aqui no caso tá pegando a tag body, tá vendo? Tag body. Se a gente conseguir entrar na container, o que tá em laranja aqui, que tá vendo que tem um laranja do lado de fora, é a margem. E o padding é esse verdinho aqui, ó, da parte de dentro. Então quando você quer que as coisas não fiquem coladas nas suas caixas, ou você pode usar o padding, ou você pode usar o margem, como eu usei aqui no H1 para dar o espaço de cima para baixo, que poderia também ser do lado para o outro. Deixa eu tirar esse margem daqui, salvar. O border radius seria para arredondar as bordas aqui, né? Conforme for maior o número, vai ficando mais arredondado, né? Olha lá. Deixar 8px em vez de 10, né? 8px.
Box Shadow. Esse Box Shadow é legal. É para dar para fazer uma sombra atrás da caixa. Eu achei um site que já vem com alguns Box Shadows pronto. Cadê esse aqui, ó? Ele vai vir aqui, tem um monte de Box Shadow, tá vendo? Bem clarinho, bem forte, parecendo mais uma borda, mais escuro. Escuro mais focado mais embaixo, tá vendo? Aí é só você clicar em cima de um desses aqui que ele já copia o código do Box Shadow. Se eu vir aqui colar, ó. Eita. Tá, porque o código é grande mesmo. Box Shadow. Vou pegar um mais simples aqui. Pegar esse aqui. Tirar e colar ele aqui. Olha lá, tá vendo? Ele mesmo já tem feito aqui setado. Então se você achar algum legal daqui, você só clica em cima e você já pega o que foi feito. Esse aqui, ó, que é da parte de dentro. Deixa eu tirar os dois, colar ele. Deixa eu salvar, deixa eu abrir aqui pra você ver. Olha lá, tá vendo que ficou uma sombra aqui? Esse site acaba ajudando. Se você quiser achar uns Box Shadow diferentes para testar, isso aqui e volta pro normal. Aqui ele já tá com o Box Shadow bem clarinho que não dá pra ver. Se eu tirar ele, eu acho que aí dá pra perceber melhor. É, não dá. Quase imperceptível. Tá bem fraquinho. O width, no caso, é a largura, né? Então, o container vai ter a largura de 300px. Text Align. No caso, ele vai alinhar os textos. Que no caso, alinha aqui para o centro. Se eu comentar, vai ver que ele vai alinhar para a esquerda. Se comentar, vai ficar tudo no centro. O título, como eu quero que ele empurra as coisas mais para baixo, a gente pode vir aqui e colocar um margem na parte de baixo. Então aqui tem margem top, que seria para cima, margem bottom, que é para baixo, margem left, que é para a esquerda, e margem right, que é para a direita. Então você vem aqui colocar o margem bottom, dá um 20px e salvar. Maravilha, não vai mudar nada, porque eu esqueci de avisar que algumas tags já vêm com umas bordas padrão, umas margens, né, padrão. Se eu comentar aqui margem e abrir inspecionar, ó, você vai ver que o H1 ela já tem, ó, uma margem para cima e uma margem para baixo. Se você quiser iniciar seu projeto e resetar todas as margens, os pads, deixa já setar tipo um código padrão já para ele iniciar o projeto. Você pode vir aqui, colocar esses asteriscos, colocar aqui margem 0. Na hora que eu salvar, agora vai fazer diferença. Tá vendo? Ele arrancou a margem de tudo. Tudo que tinha margem ele arrancou. E o padding, vai que alguma tag tenha, né? Eu geralmente quando vou fazer, eu começo assim, zerando margem, padding, deixando 0. Aqui não vai dar diferença nenhuma porque não tem, mas tem alguma tag pode ser que tenha um padding que já vem dele mesmo, então eu já zero eles aqui. Agora sim, se eu vim aqui comentar, seria o margem para baixo, 20px e salvar, ele empurrou para baixo o texto. Agora aqui para a parte dos inputs, né, que é essa barra verde aqui, os labels, que seriam os nomezinhos. Primeiro eu vou cercar eles com uma div, colocar eles dentro de uma caixa. Materialization, div. Definir uma class para ela. Deixa eu ver qual que eu tinha definido para outra. Putbox. Putbox. Certo. Vou pegar aqui a configuração já. Vou trocar esses dois. Vou lá. Dá diferença. Input box, aqui no caso eu estou configurando direto a caixa em si, que está englobando essas quatro coisinhas, que no caso seriam os dois labels, os dois inputs. Então você vem aqui para ver, ó, tá vendo? Input box. O que eu estou falando para ela? Aqui que ele dá uma margem bottom, né? A margem para baixo de 15px e alinha os textos à esquerda. Aqui no input label, o que eu estou falando para ele? Dentro do container input box, as tags labels vai receber esses atributos aqui, né? Essa utilização, que seria o display block, que eu já vou explicar o que é, e a margem para baixo de 5px. Se você for ver aqui no label, tá vendo? Tem uma barrinha laranja embaixo, margem 5px, jogou 5 pixels para baixo. Esse display block é o seguinte, display block que eu estou dizendo, que um label eu quero que ele fique numa linha sozinho. Se eu trocar aqui para inline, olha o que vai acontecer. Fica o label e o input junto. Então o block ele ocupa uma linha sozinho. Tá vendo?
uma linha sozinha, aqui ele tá sozinho porque empurrou para baixo. Vai ficar sozinho que a linha é só ele, aqui empurrou o outro para baixo. Agora para a gente estilizar os inputs, vou colocar esse input box input. O que eu estou fazendo aqui? Estou entrando dentro desse input box, tá vendo que é a div? A div recebe a class input box e dentro dela eu estou pegando os inputs. Então aqui eu já estilizei o label, agora eu estou estilizando os inputs. Se eu salvar, vai ver que vai dar um erro, porque ele vai estourar a caixa, tá vendo? O input está estourando a caixa. O que isso acontece? Eu, quando vou criar um projeto aqui nessas configurações que a gente chama de reset, eu gosto também de adicionar essa box size border box. O que ela faz? Essa box size border box, ela faz com que a largura respeite o padding e uma borda. Então, se tiver um pad e um border, ele vai respeitar, igual aconteceu aqui, tá vendo? Que ele respeitou esse pad que tinha aqui. Se eu comentar de novo, você vai ver que ele vai estourar, ó. Ele vai lá pra fora, a caixa aumenta, uma nojeira. Volta aqui, então ele tá respeitando a largura de tudo. Então, tipo, aqui tem um pad, que é essa parte verde aqui que tá em volta, tá vendo? Então o input ele tá respeitando, porque ele não tá estourando esse pad. Ele tá respeitando ele. Aqui eu coloquei o width 100% e seria o quê? Para ele ajeitar para 100% do container que ele tá, né? Que seria o input box. O pad, estou dando um pad de 10%, que é o pad dentro do input, que é esse pad aqui, ó, dentro do input. Margem bottom, que seria a margem para baixo. Novamente, para empurrar, né, dar um espaçamento entre o input e o próximo label. Tá vendo que tem ali, ó, uma barrinha laranja embaixo, que aquilo ali é o margem para baixo. O border a gente está aqui com ele 1px solid. A gente pode trocar aqui para ficar melhor para vocês visualizar. Vou deixar 10. Pode colocar aqui dotted, ficar pontilhado, tem o double, e tem alguns estilos de border aqui. A gente vai usar o solid. Vou voltar para o tamanho normal, 1px, ficar bem fininho. E isso aqui é a cor que a gente colocou nele, né? Que é um cinzinha bem clarinho. E o border radius, que a gente já viu lá em cima, que seria para arredondar as pontinhas do input. Tá vendo que... Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo que tá arredondado? Vou colocar um 50 para vocês verem a diferença. Tá vendo que arredondou bastante? Ó. Como pode ver, ele já tá tomando mais forma, né? A gente tirar essa cor vermelha ridícula aqui. Fica parecido. O que a gente tem que inserir agora aqui embaixo? Aqui, ó, que falta aqui. Seria esse registre-se, né? A gente vem aqui para baixo da div, colocar tag A, não vai mudar para lugar nenhum. Colocar o registre-se. Tá feio pra caramba, né? Tá azul. Então agora a gente vai estilizar ele. Essa tag A é a tag link, né? Que a gente chama. Então aqui no caso a gente não tá apontando para lugar nenhum. Mas se a gente tivesse mais páginas, e quando clicasse você ia colocar a URL da outra página aqui, e quando você clicasse, ele pulava para a próxima página. Agora a gente vai estilizar o tag A, né? Pode ver, ela já fez as alterações. Aqui eu selecionei direto pela tag. E o cachorro tá a milhão lá embaixo. O que eu fiz? Eu adicionei um text decoration none. O text decoration, ele tá tirando aquele underline que ficava embaixo da tag, tá vendo? Ele apareceu aqui de novo. Deixa eu ver um zoom aqui. Tá vendo que ele apareceu underline aqui de novo, né? Aqui, text decoration, arranca a decoração do texto, ele tirou underline. Aqui eu setei a cor pro conteúdo que está escrito registre-se, né? O conteúdo dentro da tag, porque é essa corzinha de verde. E esse dois pontos hover, a gente usa para fazer essa animaçãozinha, né? Seria esse hover, seria o quê? Quando passar o mouse em cima, ele faz a animação, tá vendo? Então aqui eu falei para ele colocar uma cor, a mesma cor no caso, e aumentar o tamanho da fonte. Não, na verdade não aumentar o tamanho da fonte, deixar a fonte em negrito. Quando a gente passa o mouse, ó, a fonte fica em negrito, mas é o mesma cor. A gente poderia colocar uma outra cor aqui, só para fazer mostrar a diferença.
Vou salvar, ó, vou passar em cima. Tá vendo? Então é isso. Hoje tentei fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês. É meu primeiro vídeo do canal, então provavelmente vai ter que fazer uns ajustes ainda. Caso tiver alguma dúvida, pode mandar no comentário que eu vou responder todo mundo que mandar lá. E vamos ver o próximo vídeo se eu explico melhor a parte de Flexbox, ou se tiver muita dúvida eu refaço o vídeo de novo. Valeu galera, se inscreve aí, obrigado, dá aquele joinha, compartilha com quem está iniciando na jornada de programação aí. Valeu, falou!